Nós estamos no meio da série sobre oração, escolhemos esse mês de férias, tratar um pouco de oração, mas a partir das grandes orações que foram feitas na Bíblia, a partir dos grandes ensinamentos, né? Nós já vimos até agora a oração do Pai Nosso, estudamos a oração do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus em Mateus. Semana passada, nós estudamos a oração da restauração e da confissão, feita pelo rei Davi, depois que ele adulterou, depois que ele deitou-se com a mulher do próximo, e ele entra em um profundo arrependimento, e aquela oração também mostra o aspecto restaurador da oração, enquanto veículo de confissão. E hoje, nós vamos estudar o que eu nominei de oração do amor. A oração que reflete o amor de Deus pela humanidade, nesse grande plano, nessa grande história de redimir a criação através do que Jesus fez na cruz por nós. E essa oração, ela foi feita em um momento muito especial. Ela foi feita em um momento em que Jesus estava saindo do cenáculo. O cenáculo foi uma sala alugada, na realidade emprestada. Tudo que Jesus teve na vida foi emprestado. Jesus não teve bens dele. E isso me deixa incrivelmente abalado com a ideia de uma igreja que apregoa que a bênção de Deus está necessariamente ligada a bens materiais. Isso me deixa comovido, porque Jesus morou em casa emprestada, lá na Galiléia, entrou em Jerusalém em um jumento emprestado, fez a última ceia em um salão emprestado, morreu e quando foi ser enterrado, foi enterrado num túmulo emprestado. E ele estava ali entre a sua última refeição antes da sua morte, chamada de última ceia, em direção ao lugar onde ele ia ser preso logo mais, na madrugada, naquela madrugada, que é o chamado Jardim das Oliveiras, ou Monte das Oliveiras. Então Jesus estava caminhando do cenáculo ao Monte das Oliveiras. O cenáculo era dentro dos muros de Jerusalém, então ele sai dos muros de Jerusalém, tá? E depois de sair dos muros de Jerusalém, ele adentra agora em um caminho, em um vale, em direção ao Monte das Oliveiras. E esse caminho, gente, ele escolheu esse caminho para ensinar mais coisas para a igreja. Ele quis ensinar agora, através da oração, algumas coisas importantes. O que ele diz naquela oração, naquela conversa franca que ele tem com o Pai, audível, diga-se de passagem, porque se não tivesse sido audível essa oração, o apóstolo João, que estava com ele naquela hora, não teria escrito essa oração, com esses detalhes que ele escreveu, né? E aí, o que é que nós vemos? Nós vemos uma oração que é dividida em 3 grandes partes. A primeira parte, Jesus faz uma oração por ele. Na segunda parte, ele faz uma oração pelos discípulos que estavam com ele até então. Naquela hora, havia 11 apóstolos, mas o grupo dos cristãos naquela época que andavam com Jesus era de cerca de 120 pessoas. Nós temos essa informação, porque depois da crucificação e da ressurreição, eles ficaram em Jerusalém esperando o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e havia 120 pessoas também naquele mesmo lugar, no cenáculo emprestado. E ele faz uma oração por ele, depois ele faz uma oração pelos que já criam nele como Senhor e Salvador, e aí ele projeta na última parte da oração dele, uma oração que pudesse cravar a história, perpassar toda a história. Todo o futuro da humanidade é colocado no final dessa oração. Então vamos ver a primeira parte da oração, que está no capítulo 17 de João, tá? É João, não é Mateus, é João. Capítulo 17 de João, do livro de João, Evangelho de João. E ele diz o seguinte na primeira parte da oração. Oração do amor é o tema da mensagem de hoje. Repitam comigo. Oração do amor. A oração do amor. Então a primeira parte ele diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, né? Ele olha para o céu e ele ora. Certamente ele eleva as mãos
como na tradição judaica, ele eleva as mãos para os céus, ele para certamente, talvez ele pare, ou talvez ele esteja andando em curtos passos, né, em passos lentos, e ele faz a seguinte oração ao Pai: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Observa que ele está usando a terceira pessoa. Pai, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a quem, gente? A todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ele ainda está em terceira pessoa. Aí ele vai e parte para a primeira pessoa. Eu te glorifiquei na terra. Completando, vamos ler comigo eu amo esse quarto versículo. Eu te glorifiquei na terra, de que maneira? Completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Na realidade, essa primeira parte da oração é uma cristologia. Jesus está dando uma aula de teologia sobre ele mesmo, sobre o Cristo. É o que a gente chama de cristologia na teologia. É uma parte da teologia que estuda a pessoa de Jesus. E aqui ele está ensinando algumas coisas na sua oração, nessa primeira fase da oração. A primeira delas é a realidade de que ele tem autoridade sobre toda a humanidade, dada pelo Pai. Autoridade não só como criador, que ele é. Porque observe, tem gente que acha que Jesus surge na história quando Maria o dá à luz. Não. Deus Filho encarna na história humana ali, mas ele é pré-existente à história. E essa pré-existência está muito clara quando ele fala no verso 5. O que é que ele fala no verso 5? Quem fechou a Bíblia perdeu, tem que abrir de novo. Olha o que é que ele diz no verso 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo desde quando? Antes que o mundo existisse. Então Jesus nessa oração, ele ensina, conversando com Deus, ele ora a palavra. Orar a palavra. Orar conhecendo a palavra e orar com ela nas mãos. A melhor maneira de você aprender a orar é você conhecer a palavra. Jesus ora sobre o aspecto salvífico da sua presença na terra. Tu me deste autoridade sobre a humanidade, ele diz. E essa autoridade que tu me deste é para que eu possa conceder aos que tu me deste, para que eu conceda aos que tu me deste, o quê? Vida eterna. E ele vai explicar que vida eterna é essa. Ele vai explicar que vida eterna é essa. Que conheçam ao único Deus verdadeiro, assim como aquele que esse Deus verdadeiro enviou, o Filho. Alguns aspectos estão muito claros nessa cristologia que nos é ensinada na oração de Jesus. A primeira é que Cristo é pré-existente. Ele é criador, portanto. Ele não é criatura. Ele não é um contingente da história. Ele não é um cara bom que nasceu. Ele não é um cara bom que está aqui, nasceu, tá? E fez coisas boas. Um homem bom. Um Gandhi da vida, um Martin Luther King. Não. Ele aqui mostra o seu estado divinal, a característica dele ser o Filho de Deus, o próprio Deus Filho, que já tem a glória divinal antes que o mundo existisse, antes da palavra criadora, do Logos que cria tudo que nós temos aqui, tá? E tudo que nós temos, tudo que nós vemos, as coisas visíveis e invisíveis, ele cria com o ato de sua palavra, do seu Logos. O Logos criador encarna e diz que completou a história, que completou a sua tarefa. Isso é muito interessante.
Não tem como termos sentido de vida sem a convicção de que estamos na terra para cumprir uma tarefa. Observe que Jesus disse que a glória, ele glorifica o Pai. Como que ele glorifica o Pai? De que maneira? Ele diz aí no verso 4. De que maneira ele está glorificando a Deus? De que maneira, gente? Lê aí, vamos lá. Vixe, que confusão. Eu te glorifiquei na terra. De que maneira? De que maneira? Completando a obra que me deste para fazer. Esse é o sentido da vida. Jesus nos ensina nessa oração sobre o sentido da vida. A minha oração a Deus tem que incluir qual é o meu papel nessa história. É ter uma convicção de que Deus me criou para um fim, para um objetivo. Você não foi criado à toa. Talvez até seu pai tenha deitado com a sua mãe à toa. Talvez até você tenha nascido de uma transa numa balada. Talvez até você não tenha sido idealizado, planejado pelos seus pais. Mas, em última instância, Deus te permitiu vir ao mundo, me permitiu vir ao mundo para cumprir uma missão. Amém, gente? E qual é a maneira que eu glorifico mais a Deus? Não é quando eu venho para o culto e levanto a mão e digo que Ele é lindo, maravilhoso, cheiroso. Isso faz parte. Mas a melhor maneira que o ser humano tem de glorificar a Deus é cumprindo o seu papel. Jesus tinha um papel. Qual é o seu? Eu tenho procurado saber qual é o meu. Aliás, eu tenho tido claras evidências de que Deus tem tornado cada vez mais claro o meu papel nessa vida. O meu chamado. O que eu tenho para ser, fazer, falar, realizar e finalmente completar. O Senhor está nos ensinando que nós precisamos, como Ele, na oração, mesmo sendo Deus, cumpriu um papel humano, de vir ao mundo, de nascer num vilarejo, de uma família simples, e de, sem levantar uma arma, ameaçar toda a estrutura de sustentação do mundo romano. Não só ameaçar, de fazer ruir, sem armas. Jesus cumpre o papel não só de um grande homem, mas ele vem cumprir o papel de Salvador, de morrer por nós. Então essa oração, gente, me ensina uma coisa. O que é que Jesus me ensina? Qual é o centro dessa oração? Ele diz: olha, Pai, chegou ao fim, glorifica-me com a mesma glória que eu tinha contigo antes do mundo ser criado, porque eu te glorifico agora, na terra, cumprindo aquilo que o Senhor trouxe para mim, para que eu fizesse, aquilo que o Senhor definiu que eu fizesse, o meu propósito de vida. Deixa eu te perguntar uma coisa para você: qual é o seu propósito de vida? Nós vivemos num tempo em que é mais fácil copiar o propósito da vida das pessoas e me ligar àquele propósito e trazer ele para mim. Nós vivemos um tempo em que nós precisamos de ídolos, nós precisamos de pessoas, de referências, que eu comece então a viver a vida daquela pessoa, o plano daquela pessoa. Feliz não é quem tem sucesso. Feliz é quem cumpre o projeto de Deus na sua vida, mesmo sem sucesso. E aí eu fico lembrando, de vez em quando eu trago isso, né, só para relembrar e me relembrar um pouco da nossa história, da nossa vivência com o nosso filho mais velho, que meio que encarnou um pouco do meu projeto de vida e do projeto de vida do meu pai, quando ele foi fazer engenharia civil. Passou, Enem, estudou, foi lá. Foi meio que viver um papel bonito, papel correto, mas não um papel pleno. Quando eu falo um papel pleno, não é que Deus se desagrade quando, mesmo fazendo coisas boas, a gente não está fazendo exatamente aquilo que foi feito para fazer.
Mas é exatamente o fato de que a felicidade plena, a plenitude do ser humano, está no cumprir aquilo que Deus planejou para que eu fosse fazer na minha vida. Aí será um encontro com a plenitude. E aí, com todo esse sonho, com todo esse plano, entra na faculdade, começa a estudar, meio que seguindo os meus passos, seguindo os passos do meu pai, seguindo o passo do meu irmão, seguindo o passo da minha irmã, com objetivos outros ali de cuidar de uma empresa, e tal, até que Deus faz ruir todo aquele ideal, toda aquela estrutura. Quando eu fiz uma viagem aos Estados Unidos e o Espírito Santo falou para mim, para Samara, minha esposa, que talvez nós estivéssemos criando uma narrativa de vida para o nosso filho, que não era a narrativa que Deus tinha para o nosso filho. Não é que ele não estivesse feliz, mas a plenitude é mais que felicidade. Plenitude é mais que sucesso. Plenitude é o que Jesus disse aqui: glorifiquei o teu nome, cumprindo aquilo que fui chamado para fazer. E mais uma vez essa pergunta tem que ecoar no seu coração: para que você está nessa vida? Por que você está aqui? Por que você existe? A gente vai bater nessa tecla a partir de agosto. Vamos entrar dentro dos nossos mundos, dentro dos nossos labirintos. Vamos esvaziar as gavetas das nossas pressuposições. E ali nos Estados Unidos, com aquela visão que Deus nos deu, se abre uma porta. Só que essa porta, ela não tinha humanamente condições de ser levada à frente, pelo custo que isso implicaria. Sair de uma universidade pública e gratuita para uma universidade privada e caríssima, em um outro país, em uma outra realidade. Nós não tínhamos como bancar esse projeto. Mas se é projeto de Deus, quem banca é quem dá o projeto. Se Deus te dá um projeto, quem vai bancar é Deus que te dá o projeto. Sabe quando é que a gente cansa? A gente cansa para bancar os nossos próprios planos. Mas quando Deus dá um plano, Ele dá os recursos, Ele dá a fé, Ele dá a força, Ele dá a realização e Ele dá a conquista. Então, no meio daquela confusão de ideias, eu disse: filho, a não ser que você ganhe uma bolsa. Quais são as condições de você ganhar uma bolsa? Eu disse: também, pai, bolsa é difícil. Eles podem até dar um desconto, minhas notas são boas, tal. Mas eu posso tentar fazer parte do staff da universidade. Eu posso ser tipo um funcionário da universidade, na área de música, tocando na banda da universidade. Eu digo: meu Deus, eu pensei, tem que ser Deus esse negócio desse, que eles vão dar logo uma vaga para um latino-americano. Não, nada, vai ser muito difícil. Eu pensei assim, mas eu dizia: Senhor, se tu estás nesse negócio, o Senhor vai glorificar o seu nome, Pai. O teu nome será glorificado por aquilo que o Senhor está dizendo para nós, está dizendo para o nosso filho. Foi lá, levou a guitarra, pegou o voo, pegou o metrô, foi parar na faculdade no interior da Virgínia, tocou, participou, foi aprovado e foi contratado e ganhou a bolsa. A questão aqui, gente, não é se estamos fazendo algo legal, ou algo justo, ou algo que nos dá até felicidade. Eu não estou falando de felicidade, estou falando de plenitude. Você pode ser alguém feliz hoje sem ser pleno, porque você está vivendo um plano alheio na sua vida. Nós vivemos numa sociedade que nos sufoca e diz o que é bom e o que é ruim. Uma sociedade que elege 3 ou 4 profissões e diz assim: essas aqui são as profissões. O resto é fuleiragem. Como aconteceu numa certa festa, em um certo colégio, em um certo lugar, onde os alunos foram convidados para uma festa no final do ano, terceiro ano, vestindo-se de profissões que não deram certo. E foram com roupas de vendedores, ou roupas de faxineiros, ou roupas de vigilantes, ou o que quer que seja. Não! Absolutamente não. A plenitude da vida de uma pessoa não pode estar ligada à quantidade de dinheiro que ela faz no final do mês. A sua plenitude estará sempre ligada ao que Deus separou para que você faça. E como eu digo e repito, o Deus que dá o plano, dá os recursos, dá a fé, dá a força e realiza. Então Jesus nos ensina algo muito especial. O que glorifica mais a Deus,
Um cristão que glorifica mais a Deus é aquele que está fazendo exatamente aquilo que Deus quer que ele faça. E eu dei até um exemplo na celebração passada. É o quê? É vender cachorro-quente. É vender cachorro-quente no Mar do Macaco. É ir para o Mar do Macaco vender cachorro-quente para surfista com larica. Então vá para o Mar do Macaco e faça o melhor cachorro-quente do Mar do Macaco. Mas seja a luz do Evangelho nas areias daquela praia. Seja alguém que está vivendo a dinâmica do reino como um enviado de Deus para aquele lugar, com aquela profissão, com aquela atividade, como parte de um todo que te faz pleno. Plenitude é mais que felicidade. Plenitude é ser e fazer tudo aquilo que Deus me fez para ser e fazer. Amém, gente? Jesus nos ensina isso. E ele vai adiante. Depois de orar por si, quando ele diz, glorifica-me com a glória que eu tinha antes que o mundo fosse feito. Ele sai dessa temática. Ele vai em terceira pessoa, o teu filho, depois eu, quando ele fala no verso 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Agora ele parte para orar por seus discípulos naquele tempo. Vamos ler, vamos acompanhar. Eu revelei teu nome, verso 6. Eu disse, não fecha a Bíblia. Abre o aplicativo ou a Bíblia de papel, mas não perde a oportunidade de acompanhar o texto. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Jesus está dizendo que ele revelou o nome do Pai àqueles que o Pai deu para ele. Então nós somos, você sabia que você é presente de Deus para Jesus? Ainda tem gente que acha que é um autogestor da própria vida. O bam, bam, bam. O que pode, o que consegue, o que realiza, o que pinta, borda, faz tricô. Jesus diz, eu revelei o teu nome àqueles que tu me deste. Olha que coisa linda ele está me ensinando. A igreja é um presente do Pai para o Filho. Um presente de amor do Pai para o Filho. Nós somos um presente de Deus para Cristo. Você pode se considerar um estorvo na sociedade. Você pode se considerar um nada na sociedade. Você pode se considerar alguém sem valor. Jesus recupera aqui não a nossa autoestima, mas a estima que vem do alto. Eu sou importante porque Deus me fez importante. Você é importante porque Deus te fez importante. E ele continua, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, e tu os deste a mim. E eles têm então obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti, Pai, e creram que tu me enviaste. E eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. Essa é a expressão máxima do amor. É a comunidade plena, ou a comunhão plena. O que é do Filho é do Pai. E Jesus acrescenta, o que é do Filho e do Pai será da igreja. Não existe amor sem partilha. Não existe amor sem comunalidades. Não existe amor quando eu ajo na perspectiva do meu e do teu, especialmente no casamento. Tudo que é teu é meu. Tudo que é meu é teu, disse Jesus para o Pai. E aí ele vai começar agora a interceder. Vamos para o verso 8. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles
Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. Quem era? Judas, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para ti, mas digo essas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Plenitude da alegria. Quando eu encontro a minha razão de ser, a minha relação eterna de amor, de comunhão com o Pai e com os meus irmãos. E ele vai mais longe. Ele diz no verso 14: dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus ensina que aqueles que ele ama são odiados pelo mundo. Se Deus te ama, como igreja, como filho comprado pelo sangue de Jesus, se você reconhece este único e verdadeiro Deus, que é exclusivista, vamos acabar com essa linguagem politicamente correta sobre o cristianismo. Ah, que Deus é isso mesmo, Deus nos dá a oportunidade de ter as nossas próprias versões da divindade, escolher como é que eu quero, se é um Deus legalzinho, se é um Deus bonitinho, se é uma deusa, ou se são vários deuses. Não, Jesus disse, a salvação é que conheçam a ti como o único Deus, e aquele a quem tu enviaste. Jesus está nos dando aqui, gente, uma clara noção de que o cristianismo nos ensina a amar a todos, mas nem todos são filhos de Deus. É o que Jesus nos ensina. E isso está no primeiro capítulo da carta dele. Vamos ler essa carta, vamos lá para o primeiro capítulo, para explicar por que Jesus fala isso. Vamos lá, gente. Capítulo 1, verso 10. Primeiro capítulo do Evangelho de João. Capítulo 1, verso 10. O que é que diz a palavra? Aquele que é a palavra, Jesus, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, ele é criador, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, vamos dizer, olha o ponto, aos que o receberam. Você só tem duas opções na sua vida, gente. Parece provinha de questão dupla, de dupla alternativa. Aqueles que o receberam. Receberam a quem? A quem, igreja? A Cristo, que entenderam Cristo ser o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Vamos lá. Contudo, verso 12, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o que, gente? O direito de quê? De se tornarem filhos de Deus. Deus nos deu uma concessão, linguagem jurídica, Ele nos dá um direito, Ele nos atribui um direito de ser chamado de filho àqueles que receberam Jesus. Mas Ele diz que o mundo odeia os que receberam Jesus. Quem é o mundo? O mundo não são pessoas, mas o mundo é um sistema de valores hostis à palavra de Deus. O mundo é um conjunto de narrativas que vão do encontro aos decretos eternos do Senhor para a humanidade. O mundo é uma articulação de valores diabólicos, às vezes com gosto de mel e gosto de morango com leite moça. Fui longe no seu coração. Mas que são hostis a Deus. Isso é o mundo. A igreja precisa viver um eterno
exercício de diálogo amoroso e antítese. Não é meio complicado não, pastor? Você viver o diálogo amoroso com qualquer pessoa, amá-la independente do que ela faz, do que ela é, do que ela escolheu, da sua cor, da sua opção sexual, amar a todos em um diálogo amoroso, mas ao mesmo tempo viver a antítese do reino. A antítese que o reino de Deus e seus valores faz com os valores do mundo. Mundo não são pessoas, são valores, são estruturas, são narrativas. O mundo pode ser e estar presente em uma legislação votada democraticamente em um país. Por exemplo, o aborto. Em vários países ele é votado como possível. Ele existe como possível, mas sempre será o mundo. Devemos amar a mãe, devemos amar a mulher que foi abusada, devemos lutar para que ela encontre dignidade, mas na narrativa da criação, nós não somos donos do nosso corpo. Nosso corpo pertence àquele que nos criou. Isso é o mundo. E o mundo, gente, precisa nos odiar. Quando eu digo nos, não é a igreja enquanto instituição, porque essa é odiada de graça, em razão de alguns dos seus desalmados membros, dos seus membros que falta amor e falta graça com as pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, que tem gente que não tem nenhum problema com o evangelho. O evangelho não é o problema para certas pessoas que você conhece. O problema do evangelho não é o evangelho. Para certas pessoas, o problema do evangelho é o mensageiro do evangelho, você. Você é o problema. Você pode ser um problema. Mas Jesus está querendo nos dizer o seguinte, Ele ora para que sejamos protegidos. Protege-os. Protege-os do mundo. Protege-os da violência do mundo. Protege-os de pecar. Protege-os do maligno. A oração de Jesus pelos seus discípulos é uma oração para que nós permaneçamos. Para que a igreja permaneça. A despeito das intempéries. Precisamos estar colocando as cartas na mesa. Vivemos em uma sociedade de conceitos fluidos. E a Bíblia não é um conceito fluido. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Quando Jesus diz, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Ele diz nessa oração. Então, ele ora por si, depois ele intercede por aqueles 120 que já criam nele, e agora ele se projeta no tempo. Agora ele coloca na lista de oração, meu nome. Há 2000 anos atrás, o seu nome. Eu queria que ao meu sinal, de 1, 2, 3, você dissesse o seu nome. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Esse nome estava na oração de Jesus. Olha o que ele diz. No final da oração, chamada oração do amor, Jesus nos leva a um passeio para o futuro. E nos ensina a orar pelo futuro. E orar pelo futuro é orar muitas vezes pelos nossos próprios inimigos, para que eles encontrem a graça de Deus. Olha o que ele diz aqui, no verso 20 do capítulo 17. Minha oração não é apenas por eles. Eu rogo também, olha que coisa linda, por aqueles que crerão em mim. Olha, futuro. Ele já estava orando por quem iria crer nele, por meio da mensagem deles, dos apóstolos. Os apóstolos começaram tudo. Eles tocaram fogo nos valores do mundo. Eles colocaram a centelha do evangelho.
Depois que Jesus ressuscitou e foi glorificado, aqueles 120 homens e mulheres receberam poder do alto, Espírito Santo de Deus, que os habilitou a, em um mundo hostil, muito mais hostil ao Evangelho do que esse mundo que nós vivemos hoje, muito mais hostil à palavra de Deus do que esse mundo hoje. E eles foram corajosos, muitos foram assassinados, muitos foram decapitados, mas eles plantaram a semente do Evangelho. E a semente do Evangelho se espalhou. Homens e mulheres ali do mundo então conhecido foram sendo alcançados gradativamente por esse poder, até que o Evangelho chega à Europa, e da Europa ele vai para as Américas, e ele chega até nós. Que Jesus já orava por mim e por você há 2000 anos, e Ele já colocava a minha vida nos planos dEle, e você diz, poxa, que visão de história. Só que Ele não está fazendo isso apenas para dizer o que Ele está fazendo isso para incentivar aos apóstolos a fazerem o mesmo, e a incentivar a mim e a vocês a fazer o mesmo. Olha o que Ele diz, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, também por meio da mensagem deles. 21, para que todos sejam o que, gente? Um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós. Olha aí a linguagem do amor, eles juntos e eles conosco também, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes, dê-lhes a glória que me destes. Isso é amor, dar da própria glória para o outro, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim, que eles sejam levados à plena, o que, gente? Unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não Te conheça, eu Te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o Teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tem por mim esteja também neles e eu neles esteja. A linguagem do amor, a linguagem da unidade, a linguagem de olhar para esse mundo hostil à palavra, onde talvez o seu maior perseguidor ou seus maiores perseguidores se tornem os seus maiores amigos. O cristão deve ter uma visão positiva, não da capacidade humana de amar, mas da capacidade divina de fazer o homem amar. Nós temos que ter uma visão positiva do poder de Deus ao mudar corações. Hoje eu estava lá na nossa terra, e eu fui almoçar, e uma pessoa me pegou no meu braço, falei com todos que estavam lá no restaurante. Um senhor, mais ou menos de uns 60 e poucos anos, 65 anos, ou menos, um pouco, talvez menos. Ele disse, pastor, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu nunca me imaginei participando de uma igreja. E meu filho me trouxe nesse lugar. Eu, com todas as minhas objeções, com todas as minhas, os meus sinões, com todas as minhas proteções, eu vim para esse lugar e não sei o que aconteceu. A primeira vez que eu entrei naquela capela, que a música estava tocando, algo aconteceu em mim. E ele já começou a contar isso chorando. Sabe o que é isso, gente? O poder do Espírito Santo para transformar corações. A igreja tem que crer nesse poder. A igreja tem que antecipar-se ao óbvio, ao visível. Nós temos que orar por coisas impossíveis, porque Jesus nos ensinou assim. Ele olha e se projeta na história, e Ele vai orar por nós. Quantos perseguidores não se tornaram servos e servas do Deus vivo? Quantos ateus, que hoje nós vivemos a época mais complexa do ateísmo. Não sei se há algum ateu aqui, você tem meu respeito. Mas quando surge o ateísmo, ligado ao iluminismo, ligado à Revolução Francesa, ligado ao cientificismo dos séculos 18 e 19, era um ateísmo acadêmico, por que não dizer respeitoso, em um certo sentido. Hoje nós vivemos um tempo, irmãos, que alguns chamam de neo-ateísmo,
homens como Hitchens, Dawkins, que são extremamente avessos, mas eles fazem questão de humilhar o cristianismo. Se você não assistiu aquele filme, Deus Não Está Morto, assista. Tem no Netflix. E não precisa ter assistido o 1 para assistir o 2. Assista o 2. Porque eu não assisti o 1, não. Eu assisti só o 2. E o 2 é um julgamento sobre uma ação de uma professora numa escola pública. E aquilo ali, não pense que é uma ficção. Porque o filme foi oferecido a dezenas de pessoas que foram presas já nos Estados Unidos, ou foram condenadas. Não presas, mas condenadas a algum tipo de reparação nos Estados Unidos, por trazerem a fé privada para a arena pública. Nós vivemos um tempo profundamente difícil. E o que é que a igreja faz? A igreja ora. Porque um dos grandes ateus, Alistair McGrath, hoje é um defensor do cristianismo. Um dos que lutam pela fé cristã, em um nível intelectual, de discussões intelectuais, filosóficas. Eu quero dizer uma coisa para você: não tenha medo de orar, porque o Deus do impossível é o Deus do impossível. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não sei quem vai ser, exatamente. Mas quando os meus filhos nasceram, ainda bebês, no meu braço, ali, ó. Senhor, eu já oro pela esposa do meu filho. E ele me borrando todo ali com as fraldas, não sabia nem o que era. Já oro pela esposa do meu filho, Senhor, eu já oro para que a família dele esteja na tua palavra, Senhor, eu já oro pelos seus filhos, eu já oro pelos seus netos, eu já oro pelos seus bisnetos. Talvez eu não venha conhecer a todos eles, certamente, pelo menos até a terceira, quarta geração eu gostaria muito de conhecer, mas eu entrego as gerações da vida dos meus filhos em tuas mãos. Eu tive dificuldade, mas também orei pelas minhas filhas. Senhor, abençoa o marido das minhas filhas. Gostaram, né? Abençoa, Senhor. Abençoa a vida deles. Senhor, eu não quero pedir riqueza, não quero pedir que eles sejam ricos. Eu só quero pedir que eles sejam teus. Porque sendo teus e cumprindo nessa dimensão temporária da vida, o papel que o Senhor vai dar para cada um deles, eles encontrarão plenitude. Não só nessa vida, mas na vida eterna, no novo céu e na nova terra. Aprenda a projetar-se no futuro. Jesus orou por nós. Ele orou por aqueles que haveriam de crer nele. Louvado seja o nome dele. Que esse ensinamento de Jesus na oração sacerdotal seja um template, um modelo de oração e de vida para nós, como sua igreja. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder para todo sempre. A igreja dele diz amém, 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 amém. Glórias ao nome do Senhor. Dê um brado de louvor ao Rei.